Unifesp 2026, a questão de Física 14. A figura mostra um barco de 500 kg no mar em uma região em que as ondas transversais de amplitude constante se propagam com velocidade constante na direção x. Então, nós temos essa propagação. O gráfico representa como varia em função do tempo a altura h desse barco em relação ao fundo plano e horizontal do mar, nessa região. Então nós temos de fato uma referência exatamente igual aqui, por isso o gráfico com esse paralelismo bonitinho. Bom, calcule em Hertz a frequência das ondas do mar na região em que se encontra o barco e a velocidade de propagação dessas ondas em metros por segundo nessa região. Bom, gente, a frequência ela aparece quando nós temos alguns ciclos se repetindo. Nota-se que a altura máxima de 14 metros ela inicia no tempo zero e retoma-se essa altura máxima em 20 segundos, indicando para nós uma repetição deste ciclo de começa em 14, desce, sobe 14 de novo, de 20 em 20 segundos. Esse é o tal do período. E o período é justamente o inverso da frequência. Então nós teríamos que a frequência vale 1 sobre o período, que é 20. Ou seja, 0,05 Hz. Essa seria a frequência. Uma análise gráfica. Agora, nós temos que concluir a velocidade, que é lambda vezes f. Nós já temos a frequência, falta agora o lambda. O lambda vai nascer de outra análise. Nós temos aqui o eixo x. Deste ponto máximo até o próximo ponto máximo, nós temos de novo um lambda inteiro. Mas veja que ele me deu a distância de um ponto máximo e mínimo, de 150 metros. Com certeza, se esta oscilação ela está respeitando, né, os conceitos físicos clássicos, você tem como garantir que esse outro resto de trajeto também é 150. Portanto, o lambda aqui é de 300 metros. Com isso, a gente consegue agora determinar a velocidade, que é 300 vezes 0,05. Ou seja, dividido por 20, né? Você corta 0,0, sobra 2, a velocidade vai dar 15 metros por segundo. Então essa seria a análise bem comum, essas questões em provas de segunda fase. Agora a letra B, ela vai pedir o seguinte: adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o trabalho em Joule realizado pelo peso do barco quando ele se movimenta da posição de menor para a posição de maior altura h. Essa oscilação, gente, nós estamos vendo aqui, é uma oscilação de 4 metros. Todo o trabalho do peso, gente, o trabalho do peso sempre é mgh. Nós temos, portanto, a massa do barco, 500 gramas, a gravidade 10 e a altura 4. Portanto, o trabalho do peso, temos 2,10 a quarta joules. Essa seria a resposta desse primeiro ponto. Agora, em seguida, calcule a amplitude em metros do movimento oscilatório desse barco. Gente, a amplitude desse troço, ela vai ser calculada a partir do momento que nós temos a oscilação dessa altura, certo? Essa amplitude toda, né, ela se refere sempre a um ponto central. Acho que vai ficar mais claro se nós olharmos mais ou menos para esse perfil aqui, ó. Veja que existe uma amplitude que leva para cima, uma amplitude que leva para baixo. Isso aqui é que define a amplitude, certo? A distância entre máximo e mínimo, nós vimos, é 4. E a amplitude, ela vai exatamente se encaixar aqui vezes 2. 2 vezes a amplitude que sobe e desce, ela dá 2 vezes a amplitude, ela se encaixa exatamente nesses 4 metros. Perfeito? Então essa era a análise mais chatinha. 2 vezes a amplitude igual a 4 metros. Portanto, a amplitude vale justamente 2 metros. É o quanto ela oscila para mais ou para menos, né, esses 2 metros.
conceitos técnicos, não, da amplitude. Um pouco chato, mas o resto em geral bem tranquilo.